Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje, dia 16 de julho de 2022, estamos todos nós reunidos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para estudarmos mais uma obra, e a obra é esta aqui, As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Hoje nós estamos, acredito que venhamos a concluir o capítulo 15, que trata das epístolas aos Efésios, os filhos da luz. Nós vamos começar o estudo na página 149, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, para nos aprofundarmos um pouco mais nessa doutrina abençoada. Que Teu amor, Senhor, venha nos envolver, nos fortalecer, trazendo-nos a paz, a segurança que tanto necessitamos. E sempre pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão mais desequilibrados, aqueles que estão mais carentes, Senhor, que todos eles possam também receber a Tua misericórdia, porque sabemos que ela nunca nos falta, mas sempre te pedimos, Senhor, por esses nossos irmãos sofredores. E assim, envolvidos pela Tua bênção, pelo Teu amor, vamos te pedir a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como nós falamos, nós vamos iniciar aqui a leitura. Então, está aqui, página 149, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. E Paulo escreve assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, quando ele diz que noutro tempo eras trevas, quer dizer, em outros tempos vivíamos na ignorância, não é? Não tínhamos o esclarecimento do ensino de Paulo, da orientação paulina. Então, nós estávamos realmente em trevas, na sombra, né? Na ignorância. Mas agora que nós conhecemos o Evangelho, nós somos luzes, nós estamos na luz, nós já conhecemos a verdade. E aí ele diz, andai como filhos da luz. E depois ele diz assim, o contraste entre o homem velho e o homem novo está implícito nos dizeres de Paulo. Então, o contraste entre o homem velho e o homem novo está implícito nos dizeres de Paulo, que recomenda a conduta com base no cristianismo. Na frase muito divulgada, andai como filhos da luz. Então, Paulo, os ensinos de Paulo, nos recomenda que mantenhamos a nossa conduta seguindo os ensinos do Mestre Jesus. Toda vez que você se desvia do caminho do Senhor, dos ensinos do Senhor, você sai da luz para a sombra. Você sai da verdade para os equívocos. Sobre esse versículo, né? Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Sobre esse versículo, Emmanuel pondera objetivamente. Vamos pegar aí o Cartas de Paulo, página 416, ou Vinha de Luz, capítulo 160. Então, Cartas de Paulo 416, ou Vinha de Luz, capítulo 160. E aqui na página 416, Emmanuel, na carta, ele vai fazer uma análise do versículo do capítulo 5,
da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, tá? E ele vai fazer uma análise desse versículo 8, que tem por título Filhos da Luz. E Emmanuel diz assim: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Isso é fantástico, essa frase de Emmanuel, gente. Olha só, cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, ele está querendo dizer o seguinte: os nossos atos, os nossos pensamentos, que nós exteriorizamos através das nossas palavras, mostram para as pessoas em que zona mental a gente vive. É isso que ele está querendo dizer. Toda vez que a gente abre a boca, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente está dizendo, está mostrando para o mundo em que zona mental nós vivemos. E ele continua: os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Então, olha só, os filhos da inquietude costumam abafar, costumam envolver quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os filhos da inquietude são os desequilibrados. Tá bom? E eles costumam envolver em escuridão quem está mais próximo deles, né? Quem está ao redor deles. Os rebentos da tristeza espalham, rebentos da tristeza, quer dizer, os filhos, né? Os filhos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Então, ele está mostrando aqui que todos aqueles que se encontram em desequilíbrio sempre, de alguma forma, prejudicam quem está à sua volta. Entendeu? E depois ele diz: os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima e nas mentes alheias. Então, todos esses desequilibrados, eles de alguma forma prejudicam os que estão ao seu entorno. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. Quando ele diz cristãos aqui, ele não está falando aquele que se diz cristão da boca para fora. Porque tem muita gente por aí se dizendo cristão, mas é só da boca para fora. Então, quando ele diz os cristãos, ele está falando verdadeiramente daquele que coloca em prática o ensino de Jesus. Não é esse cristão que sai por aí gritando: eu sou cristão. Uma mão ele bate no peito gritando que é cristão. Com a outra, ele está matando o seu semelhante. Então, o cristão verdadeiro é o que segue os ensinos de Jesus. E esse, ele é verdadeiramente filho da luz. Tá? Aí Emmanuel continua: e a missão da luz é uniforme, sofismável. Ela é uma só.
A missão da luz é uniforme. Beneficia a todos sem distinção. A missão da luz não é aquela assim, eu vou ajudar o A, mas não vou ajudar o B. Porque eu gosto mais do A. E o B é feinho. Não é assim, tá? Ela beneficia a todos, sem distinção. Não formula exigências para dar. Ela não diz, eu só te ajudo se você me der algo em troca. Outra coisa, afasta as sombras sem alarde. Não faz escândalo para afastar as sombras. Espalha alegria e revelação crescente. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Essa é a missão da luz. Isso realiza todos que são filhos da luz. Agora, aqueles que são filhos das sombras, esses só trazem a desarmonia, o desequilíbrio, a irritação. É isso que Emmanuel está fazendo, essa interpretação fantástica de Emmanuel, tá? Deixem aí aberto, nessa página 416, o Cartas de Paulo, porque depois a gente vai pegar outro texto bem próximo. Então já deixa aberto aí, tá? Na 416, não fecha não. Por isso que ele disse aqui, na Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Porque noutro tempo, disse Paulo, eres trevas, fazia tudo isso que os que vivem na sombra fazem. A perturbação, levavam a perturbação. Mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Muito interessante esse versículo e muito interessante essa interpretação de Emmanuel. E aí lá embaixo ele vai dizer assim, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, ó, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Levanta-te entre os que estão na sombra e Cristo te esclarecerá. Champlin, que é aquele historiador, considera que Paulo utilizou simbolismos típicos do judaísmo. Todavia fica clara a linguagem figurada. Pode-se entender como despertamento espiritual dos que se encontram no sono, na morte espiritual. Então, quando ele diz assim, desperta, você só manda despertar quem está dormindo, não é? E se aquele que dorme é aquele que está no sono. Mas que sono é esse? É no sono da morte espiritual. Então, quem está dormindo não está desperto para a vida espiritual. Aí ele diz, dos que se encontram no sono espiritual, na morte espiritual ou nas trevas da ignorância. Esse versículo se relaciona com o anteriormente comentado. Agora sois luzes do Senhor. Antes, nós dormíamos, né? Nesse sono que indicava a morte espiritual. Agora, sois luzes do Senhor. Na Epístola aos Efésios, o autor tece considerações sobre as relações entre cônjuges, entre marido e mulher, entre casais, e entre estes e os filhos, com colocações coerentes com o contexto da época. Repare que ele diz, colocações coerentes com o contexto da época, de há 2000 anos atrás. Sobre os cônjuges, há comentários e conselhos que merecem reflexões até nossos dias, como capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Então ele vai fazer essa consideração. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Ama a si mesmo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Só um instantinho aqui que eu quero ver uma coisa. Ah, tudo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no, no texto aqui de Emmanuel, que está na página 428. 428. Deixa eu. Página 428. Denise, lê para gente. Eu não tenho a numeração. Oi, é página 428 das Cartas de Paulo. Ah, Cartas de Paulo, tá. Eu entendi que era o nosso livro aí do... Não. Eu estava procurando. 428. Espera aí que eu estou com a mão muito dormente. O Evangelho e a Mulher? Isso. Efésios, capítulo 5, 28. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. O Evangelho e a Mulher. Texto publicado em Mãe, Antologia Mediúnica, editora Clarim. Muitas vezes, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o evento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Pão Nosso, Então, a gente capítulo vai 93. ver aqui também que realmente, né, muita gente acusa Paulo de ser um homem que trouxe, colocou a mulher numa posição
negativa. Mas isso não é verdade. A gente vai encontrar no Evangelho, nas cartas de Paulo, no próprio Paulo Estevão, Paulo muitas vezes exaltando as mulheres. Inclusive, ele vai ter entre elas grandes colaboradoras, como Priscila, Prisca. Lembra Áquila e Prisca? Prisca foi uma das primeiras evangelizadoras, né, a época de Paulo, e várias outras mulheres que ele teve ao seu redor lhe ajudando. Também Jesus, a gente vai lembrar de Marta e Maria, vai lembrar de Joana de Cusa, vai lembrar de Maria de Marcos, a mãe de Marcos, que sempre lhe oferecia casa, e vai lembrar que na hora da morte dele na cruz, todas que estavam ali ao lado, à volta dele, eram mulheres. Só um homem, João. Ali estava aquela que colocou Verônica, aquela do manto que botou o pano no rosto dele, Verônica. Estava ali também Maria, a mãe. Estava também mais 2 ou 3 mulheres que eram seguidoras dele. Estavam também Maria de Magdala. Várias mulheres estavam ali aos pés do Cristo. E dos discípulos, só tinha um. Todos fugiram e se esconderam. Mas aos pés de Jesus haviam várias mulheres. Entendeu? E todas elas ali, sem medo. Então, as pessoas têm que entender que naquela época, as pessoas, a mulher não tinha uma posição de destaque na sociedade. Mas Jesus em nenhum momento deixou de exaltá-las. Quando ele dá o ensinamento da samaritana, com quem ele se reúne no poço? Com uma mulher, o que era proibido. Uma mulher nunca podia conversar com um homem sozinho. Mas Jesus coloca e ainda mais uma samaritana. Quando ele vai dar a lição do atire a primeira pedra, com quem ele está? Com uma mulher equivocada. E ele mostra para aqueles homens que eles não têm moral para criticar aquela mulher equivocada. Mostra até que eles são piores do que ela, em questões morais. Entendeu? Naquela passagem da água se transformando em vinho, o que ele está obedecendo a quem? A mãe dele, uma mulher, que está mandando que ele faça aquilo. Então ele coloca a mulher em vários... Quando ele vai fazer a última ceia, ele escolheu a casa de quem? De uma mulher, Maria, mãe de Marcos, para que na parte de cima da casa dela, que ele se reuniu para a última ceia, ele poderia ter escolhido a casa de Lázaro, que era um amigo rico, mas ele escolhe a casa de Maria. Então, se a gente começar a observar isso, nós vamos ver aquela trecho, a mensagem também da mulher, que ninguém tem certeza se foi Maria de Magdala ou não, que ele estava na casa de Simão e uma mulher entrou, uma mulher que era conhecida por uma mulher de má vida, que não se tem certeza se era Maria de Magdala ou não, que ela lava os pés dele com as suas lágrimas. E o dono da casa vai repreender. E Jesus diz assim, essa mulher lavou meus pés com suas lágrimas, me untou com seu óleo perfumado e você não foi capaz de me dar uma bacia com água para eu lavar as mãos. Mostrou que aquela mulher que eles renegavam por ter uma moral duvidosa, tinha sido muito mais generosa com Jesus do que ele, que era um homem rico. Então, mostrando a posição da mulher, entendeu? Mas nós temos que entender que havia um contexto cultural na época, não é? Então, Paulo, ele também, ele vai ter uma posição, mas repare do que ele diz. Assim também, os maridos devem amar suas próprias mulheres. Ele não diz que os maridos devam tratar mal suas mulheres. E ele diz,
quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Ora, quem é a mulher? Não é um semelhante? Quem ama? Lembra? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele está dizendo? Quem ama a esposa está amando o seu semelhante. Então, que você deva amar o seu semelhante como a si mesmo, não é assim? A mensagem de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem não ama a sua mulher, não ama a si próprio. Então, ele está exaltando a mulher. Ao contrário do que muita gente pensa. Vamos seguir aqui. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Não fecha o livro, não. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Emanuel faz oportuna consideração sobre o tema. Vamos lá na página 430 das cartas de Paulo. 430. Lê pra gente, Eloá. Liga o microfone aí. Ok, já liguei. Em resumo, a cada um de vós, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Efésios, capítulo 5, versículo 33. Vida conjugal. A tragédia da vida conjugal costuma povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimento prejudicial, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, embora entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Jesus acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfazem ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrestres, reclamando do outro atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é a mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Esse texto aqui, né, vamos analisar ele passo a passo, né? Quando ele diz lá no primeiro parágrafo, as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Realmente, todos os dias, quem acompanha o noticiário, você vê tragédias de todos os tipos e da pior espécie, né? A gente está vendo isso aí todo dia.
E aí ele vai dizer, explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Muitas vezes, gente, o desequilíbrio de uma relação conjugal já inicia, sabe aonde? No namoro. A criatura, né, conhece aquele homem, ou o homem conhece aquela mulher, né? Tanto, e às vezes você que está um pouco de fora, às vezes o pai, a mãe, o irmão, já percebe naquela criatura atitudes inadequadas. É o namorado que muitas vezes aperta o braço da namorada com força. Não, você não vai fazer isso. E ela diz assim, é porque ele me ama muito. Por isso que ele não deixa eu ir lá. É a namorada que não dá sossego ao cara, tá toda hora. Onde você tá? Tá pegando que ônibus? Tá demorando. Entendeu? Aí pega o celular do cara e vai ver o que é. Aí pega, o namorado chega, ela fica cheirando a roupa. É o noivo que diz, você não vai sair. Eu não quero que você tenha amizade com aquela moça ou com aquele rapaz que fica na porta do trabalho esperando eu sair. Por que você demora tanto? Entendeu? É a namorada que durante o namoro e o noivado, ele já tem o costume de um xingar o outro. Seu filho disso, seu filho é daquilo. Então, quando você vê esse tipo de comportamento no namoro, na amizade, no noivado, eu pergunto, por que isso vai mudar depois? Dificilmente muda. E tem mulheres que dizem assim, não, depois que eu me casar, eu vou dar um jeito nele, ou eu vou dar um jeito nela. Não dá jeito nenhum. Não dá jeito. Então, eles aqui, as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Então, é aquele, eu quero casar, vamos casar, vamos casar. Vocês têm, né? A pessoa vai dizer, isso não é importante? Claro, é importante. Vocês têm alguma renda que permitam a vocês terem uma casa? Não estou falando de comprar propriedade, não. Eu digo assim, a renda que vocês têm hoje dá para vocês alugarem um imóvel, por mais simples que seja, mobiliar essa casa da forma mais humilde que possível, ter um sustento, né? Colocar, vamos falar o português claro, comida dentro de casa, ter condições de vestir, de comprar uma dipirona. Deus vai prover. Entendeu? Gente, se você quer constituir família, maravilhoso. Mas amor não alimenta, não põe comida dentro da barriga. Amor não paga o remédio da farmácia. Amor não compra o livro para os filhos da escola. Então, para uma pessoa pensar em unir-se a outra e formar uma família, não basta apenas amor e vamos esperar a doação dos amigos, que vai chegar. Tem que ter responsabilidade. As pessoas primeiro precisam buscar, ter o seu trabalho, né? Onde ele possa ter um ganho. Mas tem gente que atropela. Não vamos casar porque a minha noiva, a minha namorada engravidou. Não tem nem condições de comprar um pacote de fralda. Aí começa a petição.
Aí pede, aí faz a lista para passar na família, mas não pensa que, nós ganhamos 40 pacotes de fralda. E quando acabar o 40º pacote de fralda? Quem vai comprar o 41º? Não é? Quando acabarem todas aquelas roupinhas lindas que o bebê vai ganhar recém-nascido? Quem vai comprar o leite da criança? Não é assim. Aí sim, muitas vezes, essa união que foi estabelecida sem bom senso vai acabar numa tragédia conjugal. Dali a 1, 2, 3 anos, virou um inferno dentro da família. Porque fulano não pensa. Mas ele não era assim. Como não era? Vai dar uma olhada. Volta atrás. Tudo vai mudar. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Tem que ter responsabilidade. Depois ele vai dizer aqui que aí, muitas vezes, inicia o casamento e, com pouco tempo, já está aquela situação, né? Ela não é a princesa que eu esperava. Também você deu tempo para ver se tinha princesa aí? Ele não era o príncipe encantado, mas todo mundo te avisou que ele não era o príncipe encantado. Não é assim? Às vezes você olha isso aí tá mais para bicho-papão que príncipe encantado. Mas você não quer ver isso. Você, muitas vezes, não quer ver isso. Né? Depois ele vai dizer, semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Então, quando a pessoa é equilibrada, quando a pessoa está sempre buscando, né, entender, e o Evangelho ensina muito isso para a gente. O Evangelho ensina, acima de tudo, que milagre não existe. Ensina também que ninguém transforma ninguém. Depois que casar, eu boto do meu jeito. Não é assim que muita gente fala? Não bota. E o Evangelho diz isso para a gente. Então, a pessoa que é consciente, a pessoa que, sabe, tem os ensinos de Jesus ali, ele sabe disso. Ele sabe que você não pode queimar etapa. Quando você queima etapa, você sempre quebra a cara. Toda vez que a gente queima etapas, a gente quebra a cara. Por quê? Que desde os tempos imemoriais existe namoro. E antigamente, nos tempos da minha mãe, era bem mais longo, né? Normalmente o namoro levava uns 3 anos. Depois vinha o noivado. Noivado, às vezes, levava mais 3. Por quê? Porque entre namoro e noivado, a moça começava a fazer enxoval, lembra? Ia fazendo enxoval. E o rapaz ia reunindo dinheiro para arrumar a casinha, para comprar as coisas. Eu me lembro disso dos meus tios e das minhas tias, que eu acompanhei bem. Namoro, aí minha tia trabalhava numa fábrica de roupa, de tecido, negócio assim, né? E ela, todo mês, o dinheirinho, ela ia comprando os lençóis, panos de prata, toalhas de mesa, louça. E meu tio, né? Eles são casados até hoje. Já vão fazer quase, já tem 80 anos isso, né? Eu fui dama de honra do casamento deles. Eu tinha 6 anos, dama de honra do casamento deles. Meu tio, juntando dinheirinho, que ele comprou um terreno na Curicica para levantar as paredes, fazer a casa, comprar as coisas. Me lembro quando ele comprou a televisão. Ele comprou a televisão e botou na casa do sogro, para ficar já usando lá com meu avô, que meu avô nunca tinha tido televisão, né? Então ele noivo, a televisão já estava lá. E a gente ia para casa do meu tio, pro meu avô, e via na televisão lá. Então, olha como a coisa era. Tinha noivados que duravam até 5 anos, né? Dependendo da situação financeira do noivado, até demorava muito tempo. Olha como a coisa tinha um quê de
de inteligência. Um namoro às vezes durava 3 anos, mais um noivado de 3 anos. Você tinha tempo, dentro daquele espaço, para conhecer com mais profundidade o candidato ou a candidata. E às vezes acontecia de quando faltava assim, 6 meses para o casamento, o noivado acabava. Aí era aquele negócio, o noivado acabou, depois de 3, 4 anos acabou o noivado. Porque pegaram o noivo fazendo isso ou a noiva fazendo aquilo. Então era um tempo considerável. E olha que, em 6 anos de convívio, não é dizer que você vai conhecer alguém. Porque às vezes você convive com uma pessoa de 50 anos e não conhece. Mas dava à pessoa um tempo razoável de fingir, né? Para você. É difícil fingir que é bonzinho, que é santinho. Exatamente. Para você conhecer o outro, pelo menos, né, de uma forma melhor, e poder ir provendo as coisas para um relacionamento. Com a modernidade, o tempo de namoro durou 1 mês. E o noivado, que nem existe mais, poucos. Tem gente casando aí, encontrando a sua alma gêmea com 2 meses. Bateu o olho, não é? Vai numa chopada, num churrascão, numa festa dessa aí, de muita cerveja, e de repente bate o olho, brinda com as taças de chopp. Encontrei minha alma gêmea. Dali a 2 meses, estão vivendo debaixo do mesmo teto. Não é assim que a gente está vendo? Menos de 1 ano, já está cada um dando pancada na cara do outro, falando besteira, e vai cada um para um lado, e dá sorte se não tiver tido um filho que fica no meio desse relacionamento aí. Porque na maioria das vezes, o que acontece? Com pouco tempo de relacionamento, já tem um filho. 2, 3. O relacionamento, que não era nem para ter começado, porque era uma coisa efêmera, porque depois você olha e vê que aquelas pessoas não tinham nada uma a ver com a outra, o relacionamento se desfaz, mas ficam com filhos. Aí começa, né, a tal da corrida atrás do salário família. Que um não quer pagar, ou o outro diz que tem que pagar, e aí a coisa só desgringola. E quem é que sofre mais? O filho, fruto daquele relacionamento, que foi um relacionamento que não era nem para ter acontecido. Depois ele vai dizer aqui, é possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque das provas salvadoras. Sim, às vezes o relacionamento não vai à frente. Dentro dos rios afetivos construídos na árvore da fantasia. É esse bater o olho, paixão à primeira vista. Né? E aí, muitos vão exigir do outro aquilo que ele mesmo não pode dar. Entendeu? Você me enganou, você tinha que ser assim, assim, assado. Mas nem você é assim, assim, assado, como você está exigindo do outro. Então, ficam cobranças que não tem sentido. Porque você não esperou para ver se o outro podia ou não podia dar. Ou melhor, você até sabia que não podia. Mas você aceitou levar o pacote. Mas aí ele diz que o cristão, contudo, ele não pode, primeiro, ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Ele não pode ignorar que, de repente, você até faz, às vezes, um casamento bem estruturado, tudo direitinho. Mas, com o passar do tempo, podem acontecer coisas que levem o casal a se separar. Não é por isso que o mundo acabou. Porque os nossos relacionamentos são temporários. De repente, acontece alguma coisa, não é? Não é porque você separou que você deixou de ser cristão. Mas você pode ter uma separação harmônica, respeitável. E a amizade
entre aqueles dois, principalmente se tem filhos, permanecer e continuarem amigos um dos outros, né? Então ele diz aqui, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Um casal que se uniu pelo amor, um amor verdadeiro, pode ser que com o tempo cada um resolva seguir uma estrada diferente. Mas durante o tempo que eles viveram juntos, se eles viveram bem, ali se estabeleceu uma amizade. Então você tem que respeitar que o outro não quer mais. Você vai querer algemar o outro a você? Não. Tudo bem. Né? Não quer mais estar junto? Tudo bem. Segue seu caminho, eu sigo o meu. Mas nós podemos continuar a ser amigos. Por que nos tornarmos inimigos? Ainda mais se temos filhos. Não é verdade? Vamos ser amigos. E aí ele diz, busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa do caminho. E aí ele fala, a tua esposa não é a princesa que você sonhava? Mas lembra que ela é a mãe dos teus filhos. O teu marido é ignorante e cruel? Não esqueças que ele é o companheiro que Deus te deu. Não quer dizer aqui que ele está mandando você viver ao lado de um homem ignorante e cruel. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, não esqueças que ele é o companheiro que Deus te concedeu. É um companheiro. A partir do momento que ele se tornou uma pessoa que pode trazer para você algum prejuízo, você pode muito bem buscar a separação, mas continuar vendo aquele companheiro como um irmão, sem desejar mal a ele, sem considerá-lo um inimigo. Entendeu? Muitas vezes, esse companheiro é alguém com quem você tem que reparar alguma coisa, mas de vida passada. Mas não quer dizer que você tenha que se submeter à violência, seja do homem ou a mulher. Você pode muito bem se separar, porque você não é obrigado a conviver debaixo daquela violência, mas isso não quer dizer que você tem que contratar alguém para mandar matar ele. Não é? E quer dizer, se ele me agredir, eu posso denunciá-lo pela lei da Maria da Penha? Sim, porque ninguém tem direito de agredir ninguém. Mas siga a lei. A lei. E depois, não guarde ódio mortal desse indivíduo, né? Porque nós não devemos nem guardar. Jesus, o que Jesus falou? Amai os vossos inimigos. E o amar os vossos inimigos não é dar beijinho na testa, nem mantê-lo dentro da sua casa. Mas é tomar as providências cabíveis, mas não guardar ódio àquele. Você está tomando aquelas providências por autopreservação. Mas isso não quer dizer que você tenha que desejar mal a ele, muito pelo contrário. Eu quero que ele melhore, até porque ele pode ser pai dos seus filhos. E não fica legal os seus filhos vendo você, né, odiando o pai deles, porque o filho sempre ficará dividido. Ficará dividido. Né? Nós sabemos dessas histórias. Então, que você não trate como inimigo, porque nós não devemos tratar a ninguém como inimigo, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que viver com ele debaixo da sua casa, dentro da sua casa. Vamos voltar aqui à página 150. Em relação aos filhos, subsistiram recomendações válidas para a atualidade. Agora, ele falou, Emmanuel e Paulo falou dos cônjuges, Emmanuel também falou dos cônjuges. Agora, eles vão falar, Paulo vai falar dos filhos. Tá lá. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele está falando sobre os filhos. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os da doutrina e admoestação do Senhor. Então ele chama a atenção dos pais
Ou melhor, ele chama a atenção dos filhos para que os filhos honrem e respeitem os pais. Mas ele também chama a atenção dos pais para que os pais não irritem, para que os pais cumpram com a sua responsabilidade para com os filhos. E agora eu vou pedir, Ana Constantino, lê para a gente, na Cartas de Paulo, página 432. Cartas de Paulo 432. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmo com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento, estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu. No desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida. Quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão, os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daquele ao quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo na circunstância dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao soverdouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhe devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, odioso, ocioso ou perverso é o pai consciente de amanhã, e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Ele chama atenção aqui para que os filhos não deixem, né, de prestar respeito aos pais, cuidar dos pais, e que se mesmo esses pais um dia, né, não cumprirem com as suas obrigações para com os filhos, né, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, ele diz que nem mesmo numa situação como essa, o filho, caso o pai do futuro possa necessitar, deve abandoná-lo. Essa semana aconteceu uma coisa na minha família, né? Uma parente minha, ela foi casada durante uns 10 anos, por aí, e o marido, né, abandonou a família, se uniu a outra pessoa, e abandonou legal mesmo. Não ajudava financeiramente. Ela passou quase uns 20 anos
ralando muito para criar 3 filhos praticamente sozinha, com muitas dificuldades, muitas dificuldades. Nós da família que ajudávamos, e ela sofreu muito, ela teve muita dificuldade para criar esses filhos. E depois que ela criou os filhos, que cada um seguiu a sua vida, é que ela foi cuidar da vida dela. Ela foi estudar, fez faculdade, se formou, e ele continuou aquela vida. Só que ele, na época que ele era jovem, bonito, né? Ele foi até um ponto. Depois ele começou a cair em tudo. Cair materialmente, cair moralmente, cair em tudo. Foi caindo, sempre ao lado dessa companheira com quem ele vivia, que ele saiu de casa. Só que ele foi ficando doente, cheio de problema. Ela continuou bonitona, mas ele foi... E ele é um homem jovem, deve ter no máximo 65 anos. E ele foi se arrebentando, sabe, ladeira abaixo? Até que essa semana eu fiquei sabendo que a atual esposa dele, cansada de cuidar de um homem com problemas de saúde gravíssimos, incluindo Parkinson e outras coisas, jogou ele literalmente na calçada, malacu e tudo mais. E aí ela ligou para um dos filhos. Um dos filhos foi lá buscá-lo. O que eu vou fazer com ele? Eu não tinha onde colocar. Aí levou para casa da primeira esposa. Ela recebeu, ela conversou comigo. Ela disse que... Ela falou, eu não tenho raiva nem ódio dele. Ela no espírito, ela disse, eu tenho pena. Quando eu olho para ele, e ele está muito doente, é uma pessoa que se urina toda, sabe? 65 anos. Tá a situação lastimável. Caiu na cozinha dela, ela falou comigo chorando, que quando ele caiu, ele olhou para ela, ela chorou, sabe por quê? Ela disse, eu chorei porque eu vi nos olhos dele, ao olhar para mim, vergonha. Ele olhava para mim com tanta vergonha. E ela disse que entendeu por quê. Porque ela está muito bem de vida, sabe? Já viajou para a Europa, tudo isso, ela está muito bem. Mas ela disse que quando olhou para ele, e detalhe, ela ainda é mais velha que ele. E ela está muito bonitona, sabe? Ela disse que quando olhou para ele, ela viu que ele, naquele momento, caído no chão, todo urinado, sabe? Sem conseguir levantar sozinho. Um homem 2 ou 3 anos mais novo que ela. Ela disse que ele olhou para ele e aí aquela frase de André Luiz, cuidado com a realidade, para que ela não venha te surpreender. Ela disse que quando ela percebeu que naquele momento, onde naquela cozinha estavam apenas ela e ele viu, reconheceu a realidade que ele estava vivendo. E ele deve ter feito uma viagem no tempo. Entendeu? E ela falou comigo chorando, ela, Rose, eu nunca senti tanta pena de uma criatura. Porque eu percebi nos olhos dele, naquele momento, como ele estava envergonhado de tudo que aconteceu. Então, esses filhos agora, que não tiveram bons cuidados, ele não deu a eles um tratamento, um amparo necessário, é que estão agora correndo atrás para ver se arrumam um abrigo para ele ficar, porque ele não pode ficar na casa da primeira esposa dele, dessa minha parente, porque ela tem a vida dela. Ou um dos filhos vai ficar com ele, mas esses filhos também trabalham, não têm condições, um inclusive mora nos Estados Unidos, o outro mora no Amazonas, e a filha que está aqui não tem condições, né? Ela trabalha, tem 2 filhos, um pequenininho, e ele precisa de cuidados. Então, estão atrás. Esses filhos que não receberam dele os cuidados, uma pensão, que pagasse um aluguel, que pagasse um remédio, que botasse um prato de comida para eles, terão agora de fazer isso aqui. Entendeu? E depois ele não criou, né, Rose? Ele não criou um vínculo afetivo com os filhos, né?
Tudo isso pesa. Então, ele diz aqui, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável que os filhos abandonassem. Porque os filhos não devem abandonar. Porque não podem esquecer que ele é um irmão. Até porque, na visão espírita, foi aquele espírito que nos oportunizou a reencarnação. Entendeu? Ele pode não ter feito nada de bom para os filhos. Mas, né, eu não estou falando desse caso, eu estou falando do geral. O pai e a mãe podem não ter feito nada de bom para os filhos, mas uma coisa eles fizeram, permitiram que aquele espírito reencarnasse. Isso aí já vale por cobre, como diz outra, a multidão de pecados. E por causa disso, vamos até esquecer que é o nosso semelhante, que a gente deve sempre ajudar o nosso semelhante. O filho não deve abandonar esse pai ou essa mãe. Deve buscar, porque, como diz Emmanuel aqui, não nos esqueçamos que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã. E o homem inferior, que não fruirá a felicidade doméstica. Tem uma história, vocês já devem conhecer, era um povo, que eu não me lembro onde vivia, que era costume, que quando uma pessoa, o pai ou a mãe ficassem muito, muito idoso, esse filho pegasse esse pai e essa mãe e levasse ao alto da montanha e o deixasse lá apenas com um chale nas costas, sentado debaixo de uma árvore, para que ele morresse lá sozinho. E quando o filho fazia isso, aí um rapaz pega e vai levar o seu pai. E ele pega e leva o filho dele. Então vai ele e o filho levando o pai e o avô. Chegando lá, ele bota o pai dele debaixo da árvore com um pano nas costas e mostra para o filho, esse é seu avô, agora nós vamos embora. Aí o filho para, garotinho, pequenininho, diz pro pai, eu quero levar o capote. Aí o pai vira, não, mas ele vai precisar desse capote. Não, eu quero levar o capote. Ele, mas para que você quer o capote? Porque quando eu trouxer você para cá, eu posso usar o mesmo capote. Nenhum outro capote o garoto estava pensando em comprar. Entendeu? Não, eu quero esse capote mesmo, deixa ele morrer aí. Eu vou levar o capote. Porque quando chegar a minha vez de trazer você, eu uso o mesmo capote. Ele não queria nem dar para o pai um capote novo. É o que ele diz aqui. Um filho inconsciente, um pai inconsciente hoje, ou melhor, um filho inconsciente hoje, será um pai inconsciente amanhã. Entendeu? Eu achei essa lição fantástica. Aí aqui, na página 151, lá em cima diz assim, os 10 mandamentos já continham recomendação sobre a relação de filhos e pais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esses assuntos têm merecido muitos estudos na literatura espírita e são focalizados na campanha Viver em Família, que todos nós conhecemos essa campanha, né, da doutrina, implantada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB no ano de 94. Vamos lá para baixo, que esse texto que está aí foi esse texto que nós estudamos aqui. Efésios 6, capítulo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Lembra? No dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Lembra que nós falamos sobre o dia mau semana passada? O apóstolo emprega uma palavra forte, armadura, e recomenda que estendamos as mãos para buscarmos a proteção de Deus, ou seja, para buscarmos o fortalecimento espiritual, a fim de ter forças para vencer as dificuldades e as ciladas da vida. Esse versículo é comentado por Emmanuel. Denise, você pode pegar Cartas de Paulo, página 442? A Denise está aí? Cartas de Paulo,
página 442, ou Vinha de Luz, capítulo 115. Aí eu acho que... Denise, eu acho que ela não está ainda. Márcia, você tem Vinha de Luz? Ah, não, a Denise apareceu. É Cartas de Paulo, Cartas de Paulo 442. Liga o microfone. Ah, agora que falou, sua voz saiu agora. É porque o meu celular acabou a bateria e ele me largou no meio do caminho. Ah, Aí bem eu que aí aberta. tô lendo o livro no Kindle e, ao mesmo tempo, na imagem do Kindle, entendeu? Por isso que às vezes eu desapareço. Vamos lá, armários. Ela está querendo aprender as técnicas, desaparecer e aparecer. Armário. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vinha de Luz, no capítulo 115. Armai-vos. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhes as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir. Pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Comenta aí rapidinho esse texto, Denise. Realmente é ilógico um filho adulto se aproximar do pai só querendo carinho, só querendo afago, né? Como se fosse uma criança que só quer saber, só pensa na sobremesa, no pirulito, né? Porque todo mundo tem sede de ternura, de carinho, né? Mas, para a gente enrijecer, como ele diz, as nossas energias e ficar definido, né? Ter uma definição justa, que ele diz, a posição justa de responsabilidade, ele precisa enobrecer o caminho pelo esforço próprio. Ele tem que buscar a fortaleza, não é? Porque a fortaleza a gente já tem em Deus, não é isso? Que todos os tempos religiosos fala que o pai que o Deus é o pai, que ele que cuida, que ele trata, que ele concede, que ele protege. Mas os filhos, nós temos que buscar
essa armadura, nos fortalecermos espiritualmente, que não é só ficar esperando que o Pai dê, que o Pai proteja, né? A gente tem que buscar se proteger, criando um reino de paz dentro de nós mesmos, né? Procurando a Deus na hora das horas mais difíceis, procurando ter a fé, fortalecer a sua fé, né? A sua confiança em Deus, né? E ele diz aqui, né, no, Fala no meio, ele diz aqui no meio do terceiro parágrafo o seguinte: a mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida. Então, o pai, quando fala pai, mãe, né, aquele que é responsável por aquele jovem, precisa educar esse filho. E o filho precisa aceitar essa educação que o pai lhe oferece, tá? Agora, esse filho precisa, né? É responsabilidade, como disse a Denise, dele buscar se esforçar, não é? Para que ele possa também construir, realizar a parte que lhe toca. Porque ele diz aqui, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo a armadura de seus filhos. Está oferecendo a armadura de seus filhos. Então, o pai oferece educação, o filho tem que aceitar essa educação e tem que fazer por onde, né, crescer em responsabilidade. Buscar o seu esforço próprio que enobrece o caminho. Como disse a Denise, não querer deixar que o pai cuide da vida dele até ele fazer 50, 60, 70 anos. Cada um tem a sua parte na família, né? O pai e a mãe educam, o filho aceita a educação, mas também, agora com esses instrumentos que é a educação, ele sim vai construir o seu próprio futuro. Ele vai construir o seu próprio futuro. Vamos seguir aqui, já a gente terminando, no livro do Perry. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo destaca o valor da oração e reforça toda a oração, complementando com atitudes que sinalizam o sentido, não apenas de adoração, mas de um incessante esforço de persistência em atitudes e ações coerentes com a mensagem de Jesus. A expressão por todos os santos é interpretada por Champlin como todas as pessoas de que ninguém se encontra isolada. Paulo recomenda a intercessão mútua entre os crentes. Então ele diz lá, né, no 6.18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo, ele nos orienta, né? Ele nos mostra que ninguém está sozinho, ninguém vive sozinho, né? Esse todos os santos significa todas as pessoas, ninguém está isolado. E Paulo recomenda que nós temos que buscar interceder por todos. Sempre estar preocupado com o outro também. Mas esse outro não é só aquele outro que mora dentro da sua casa, não. Então, nós temos que estar sempre procurando auxiliar a todos que necessitam, né? Por isso que Paulo diz aqui no Efésios 6, capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica do Espírito,
e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, que a gente esteja sempre orando por nós mesmos, pela nossa família, mas também pelo outro que está necessitando, porque nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade e temos que sempre nos preocupar com o outro também. E aqui, já encerrando, ele vai dizer: a paz é lembrada, na página 153, a paz é lembrada pelo apóstolo em várias de suas epístolas. Para os Efésios, Paulo alia paz com fé e amor. Então, ele alia paz com fé e amor. Em realidade, a autêntica paz seria uma resultante da prática do amor e da fé sinceros e ativos. Resume a essência dos ensinos do Cristo. Então, para Paulo, em realidade, para Paulo, a autêntica paz seria uma resultante da prática do amor e da fé sinceros e ativos. Isso resume, em essência, os ensinos do Cristo. E Emmanuel faz uma síntese dessa essência dos ensinos do Cristo, né? Onde diz que, em realidade, a autêntica paz seria uma resultante da prática do amor e da fé, sinceros e ativos. Prática do amor e da fé, sinceros e ativos. Isso é o que resume a essência do ensino de Cristo. E Emmanuel vai fazer uma síntese dessa essência dos ensinos de Cristo. Vamos pegar agora as palavras de vida eterna. Esse texto não tem nas cartas de Paulo. Palavras de vida eterna. Capítulo 108. Palavras de vida eterna, capítulo 108. Foi o estudo, né? 108. Foi o estudo da irradiação que aconteceu na quarta-feira, né? Olha só como o acaso não existe. Ele está falando aqui, ele falou, olha só aqui. Paulo alia paz com fé e amor. Em realidade, a autêntica paz seria uma resultante da prática do amor e da fé sinceros e ativos. Resume a essência dos ensinos do Cristo. Quer dizer, nós não temos que apenas nos preocupar conosco. Essa verdadeira, né, prática do amor e da fé sincera e ativos envolve o amor aos nossos semelhantes. Radiação para os desencarnados. Não é uma prova de você mostrar o seu amor pelo seu semelhante? E é o mesmo texto da quarta-feira. E o título é Paz em Casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Palavras de Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, que é a roupa, o calçado, que são os sapatos, e o remédio, menos a paz. Não é? Não, a paz não é vendida em nenhuma embalagem, em nenhum estabelecimento comercial, nem pela internet. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Muitas vezes o dinheiro tira, né, a tranquilidade do espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. Porque às vezes aquela casa tem tudo que é bom de material, mas não tem a paz, que não se compra com o dinheiro, com a riqueza. Então, quando você entra numa casa e diz, nem que seja mentalmente, se você não quiser verbalizar, a paz seja nesta casa, é até uma coisa interessante para a gente começar a fazer agora. A paz seja nesta casa, porque às vezes naquela casa
não existe paz. Essa paz verdadeira, não é? A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento, tá? Deixa eu até anotar aqui, ó. Estou passando uma canetinha amarela aqui para ficar bem destacado esse parágrafo que nós lemos. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Então, olha só, no limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência. Então, que a gente busque ter dentro da nossa casa compreensão e paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a afeição de um inimigo familiar, a fim que você não se torne para o outro que vive debaixo do teu teto, convive com você debaixo do teto, um inimigo. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Então, se alguma coisa dentro da sua casa está trazendo para você uma desarmonia, um desconforto, uma intranquilidade, busca agir com bondade, com cooperação, faz as tuas preces, pede ajuda do plano espiritual, né? Começa a tratar o companheiro, de repente, ou a companheira de uma forma mais delicada, para ver se você consegue ir diminuindo aquela pressão que está te angustiando tanto. Às vezes, fechar os ouvidos a algumas coisinhas é interessante. Outras vezes, quem sabe, encher a boca de água para não ser aquele famoso bateu, levou. Isso tudo pode ajudar, não é? Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Porque é aquela coisa, olha o que ele ou ela pensa de mim. Eu pergunto, você também pensa a mesma coisa de você? Que o outro está falando? Não, então é problema dele que pense, que fale, porque às vezes, isso não é só no lar não, no trabalho, porque o fulano falou, pensou isso de mim. Ué, você concorda com ele? Não. Então, por que isso está te inquietando? Ele pode pensar de você o que ele quiser. Ele tem esse livre-arbítrio. Agora, você se aborrecer com isso, só se você também concordar. Mas ficou chateado porque ele explanou isso para os outros ouvirem. Porque se você não concorda, isso não deve te afetar. Não é? Chamaram Jesus de tanta coisa. Será que algumas coisas que chamaram ele incomodou ele? Claro que não. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Sabe aquela coisa? Tá comendo? De repente a abóbora não ficou bem cozida. Por que você tem que reclamar? A abóbora ficou dura. O companheiro ou a companheira abusou um pouquinho do sal. Dá um jeitinho, bebe a água, ou não come aquela comida de repente, mas não fica reclamando, não é? Não fica batendo janela, batendo porta, jogando as coisas, que às vezes a gente faz, né? Para botar, a gente quer botar para fora, porque se eu não fizer isso eu vou morrer, eu vou explodir, eu vou ter um ataque cardíaco. Não movas objetos de arranco, porque você está aborrecido. Empurra a cadeira com força, bate a gaveta com força. Às vezes a gente não tem essas atitudes. Foge a gritaria inconveniente, ficar batendo boca. Atende ao culto da gentileza. Isso aqui, essas recomendações aqui, são muito importantes. Muito importantes. Né? É recomendação que a gente deveria escrever no papelzinho e botar na porta da geladeira.
Para a gente toda hora, na hora que sobe aquele, como diz o povo por aí, aquele fervo, você olha lá e baixa a bola. Porque no final das contas, quem vai ficar com hipertensão é você, que está fazendo tudo isso. É a tua pressão que vai subir ou vai descer, não é a do outro. É a tua cabeça que vai ficar com enxaqueca. Entendeu? É o teu estômago que vai doer. É você que vai ficar com a boca seca. Somos nós. É quem está fazendo aquilo. O outro, muitas vezes, não está nem aí. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo. O lugar em que a pessoa se desoprime. Quer dizer, que a pessoa joga tudo para fora. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Isso não é razão porque o lar se torne uma praça de guerra. Não é? Uma praça de guerra. Um ringue onde dois pugilistas vão se arrebentar um ao outro. Realmente, no lar, você às vezes bota para fora coisas, né, que você não vai dizer na rua. Mas também, cuidado com o que esse bota para fora. Porque o outro não é obrigado a ouvir essas coisas desequilibradas que você está carregando dentro de si. Lembre-se que você não mora sozinha. E mesmo que eu more fisicamente sozinha, não esqueça nunca da nuvem de espíritos que convive conosco. Eles também não merecem ouvir ou ver certas coisas. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Né? Como tem aquela frase que diz, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Todos anelamos a paz do mundo. Todo mundo quer a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Tem até uma música, né? Depende de nós. Então, a paz do mundo começa em mim. Em mim. Todo mundo quer viver em paz. Todo mundo quer um mundo de maravilhas, de paz. Mas não esquecer que a paz do mundo parte de nós. A paz do mundo começa em mim. Se eu quero um mundo melhor, essa paz tem que começar individualmente, dentro do cidadão. Aí sim, todos vivenciando essa paz íntima, o mundo vai ser uma maravilha. Mas se não for assim, infelizmente, nós vamos continuar vivendo nessa guerra eterna. Bem, gente, como eu já falei para vocês, está faltando apenas 2 capítulos desse livro para a gente encerrar. Mas eu já mandei outro livro para vocês, né? Já botei lá, hoje eu vou botar de novo no grupo para vocês, lembrando que nós vamos estudar agora, quer dizer, depois que terminarmos esse livro, faltam apenas 2 cartas aqui, nós vamos estudar as leis morais segundo a visão de Paulo de Tarso. Então, um estudo muito interessante, um livro muito bom, alguns companheiros até já compraram o livro, eu acho que não tem PDF esse livro, tá? Mas que a gente, quem puder, já fazendo, juntando... Ele parece que não é muito caro, não, tá? Não, eu vi na internet, ele não é muito caro, não. Mas é um estudo muito interessante. E a gente está vendo que os estudos, que as epístolas de Paulo têm muito a nos ensinar, não é? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tema? Família, pais, filhos? Uma coisa que quase não traz problema para nenhum de nós. Pois é, né, Rose? E a gente no estudo, euzinha, no estudo de hoje, eu vi minha vida toda, eu revi a minha vida toda. Só você. Ué, Todas eu cheguei nós. a abrir o telefone. Desde o namoro. Eu falei, eu já Todo mundo tem assisti história esse para contar, filme. né, gente? Todo Eu mundo, pensei né? comigo, já assisti esse filme. O trato com os Quem pais, não? o A trato... pergunta é quem não viveu, né? Quem não viveu? E essa é uma coisa que a minha avó falava muito, que nós todos temos de nos ajudar.
Nós não moramos sozinhos, todos nós, um tem que ajudar o outro. Minha avó sempre falou isso, né? Verdade. A família tem que estar unida na alegria e Na tristeza, nas né? Que nem dores, o, né? É na na tristeza. alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aquela história toda. Essa família reunida no Homem e mulher, churrasco, não. Exatamente, entre a família toda, entre todos, e a família, É, nós somos uma família, né? Todos nós é, somos uma família. E eu gostei também dessa a parte que eu achei interessante naquele os filhos, naquele texto, filhos, caramba, sabe? Isso é, mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito, comigo mas também. Eu me que lembrei tá certas histórias, né? Me lembrei de Ah, certas histórias que a gente sabe, né? Que muitas vezes os pais não foram os melhores educadores, mas, como eu contei a história desse parente nosso, né? No momento em que ele está mais fragilizado, você não pode usar essa coisa de você não foi bom pai, não foi boa mãe, então eu vou te é, abandonar. isso é vingança, Eu né? não Isso tenho é última feio, né? instância, né? É Mas necessário, essa parente agiu por mais correto, né? difícil que até seja, É, às vezes é difícil, porque aquele genitor, aquela genitora, realmente abandonaram, prejudicaram os filhos emocionalmente, materialmente, aquela coisa toda. Você sabe disso. Mas, naquele momento ali, né, passado às vezes 40, 50 anos depois, aquela criatura está fragilizada. Como o caso não, dessa. e a atitude dessa parenta foi E bonita, o né? Porque filho ela vai não fazer o quê? rejeitou. Não, você. Ela não Aí o filho vai rejeitou. dizer o quê para o pai? Você não me quis quando eu era pequeno, eu É, também agora não quero você. Não tem pois essa é. resposta. Se nós estamos seguindo Olha, os ensinos do mexeu Cristo, muito não podemos ter essa resposta. comigo, aconteceu isso, né? Quem conhece a minha história sabe. Mas é muito complicado esse convívio. Até você. É porque você trata como um irmão, sabendo que você tem que obrigação de fazer isso, é caridade, não é? Também. Mas é difícil que você não consegue ter a mesma, vamos dizer, a mesma intimidade, a mesma, como se fala, você ser sincero, a mesma sinceridade, assim, ser espontâneo. Ana Constantino falou sobre isso. Você não consegue ter por aquele pai e aquela mãe a mesma intimidade do que com outro que te acolheu e cuidou de você. Ele é teu pai, tua mãe biológico, mas o amor, o carinho, a vivência, você não teve com ele. Mas nem E por isso você pode esquecer que ele é um irmão, filho de isso. Deus, que você tem que buscar ajudar. Próximo à morte dela, o desencarne dela, que eu passei a amar, assim, amar como mãe, assim, como, entendeu? Só depois desse convívio mais íntimo que eu tive com ela, que passei a amar mesmo. E eu me reconheço que eu não tratei tão bem quanto eu deveria, porque foi muito difícil para mim esse, esse contato e essa você interação. também não pode se culpar, entendeu? Você Eu não não me pode culpo, se culpar porque não me culpo, não. Até que eu tenho. ah, Eu estive uma época achando que eu tinha alguma já culpa. está bem trabalhado dentro de você, né? Já está bem trabalhado mesmo. Eu E, também tenho caso na família também de filho que rejeitou a mãe no fim da vida porque houve uma separação e ela falou: você vai ficar com seu pai, e levou só a menina. Então ele se sentiu rejeitado pela mãe e ele cresceu com aquele sentimento dentro dele, entendeu? Tanto que ela queria conhecer os netos, ele não deixou, ele proibiu. Os filhos dele nasceu no hospital, a mãe trabalhava no hospital e era impedida de conhecer os netos no berçário. Tudo isso ele fez para a mãe dele. No leito de morte, ela queria pedir perdão para ele,
mas ele não foi lá para perdoar ela, né? E nem ele também pedir perdão, né? Porque ele também estava preso num sentimento. E ela já sentia o que, ela já tinha consciência do que ela fez para ele quando criança, com 5 anos de idade, né? Então, ela desencarnou sem receber o perdão do filho, entendeu? Mas ele bancou o enterro da mãe, que eu achei que não deveria fazer isso, porque não fez nada por ela em vida. Mas já é Então, uma não sei. Ana. Já é um momento. Já é. Nossa, Ele para mim ainda é não tudo. Olha o conseguia sentimento aí. perdoar. Olha Porque, o sentimento. isso não é uma coisa fácil, até porque você não sabe o nível de trauma que aquela criatura teve. A gente não sabe avaliar. Mas, no momento em que ele banca o enterro, já é um passo. Nossa, eu me Ele arrepiei. podia ir embora e, ó, que se virem. No momento que ele vai lá e paga, ele já deu um passo. A mãe e ele Sabe, vão na se redimir, espiritualidade, né? um dia, quando ele encontrar com ela, ele talvez ainda não a perdoe, mas consiga pelo menos olhar para ela e dizer assim: eu não te perdoo, mas eu não te quero mal. É um outro Isso aí. avanço. Porque Já melhora, né? as coisas para se corrigir. A gente, para você arrebentar alguma coisa, é assim, ó, vapt-vupt. Mas para consertar, leva tempo. Poxa, dá um trabalho. Leva É uma tempo. novela. Tem problemas da família também. E cada um assim, de mas... nós tem que ter o seu tempo. A gente não sabe o quanto ele sofreu. E a gente não pode exigir do outro uma mudança assim tão rápida. Seria o ideal que ele fosse lá perdoar, mas seria de total sinceridade. Então, de repente, ele não ainda, porque ele ainda não conseguia perdoar. Não, tem coisas assim que inimagináveis, né? Mas pelo menos ele deu a ela um enterro decente. Não é? Tocou lá, pagou. E há tantos casos, né, que a gente conhece de filho que não tem tempo de visitar os pais, aí chega na hora do enterro, né? Também tem isso. Estou vivendo um drama. A gente tem que lembrar que a natureza não dá saltos. E essa questão dos sentimentos, isso é uma coisa muito delicada. É por isso que aqui numa das frases de Paulo fala que os filhos têm que cuidar, respeitar os pais. Mas eles dizem lá, pais, não despertem a ira dos seus filhos. Seus filhos, isso também. Que a gente tem visto muito por aí também é pai, né? Os pais que não estão cuidando dos filhos direito, né? Em alguns acho que tudo deriva da educação. Filho, pais, não irriteis os seus filhos. Então, não é só o filho cuidar dos pais. Tem que ver um respeito dos dois lados, né? Um respeito, pelo menos, né? Vai e vem, né? Uma rua que vai você desperta a ira do seu filho, talvez um dia, quando você precisar do carinho, aconteça isso aí. Você quer, mas você não sabe o mal que você causou aos filhos. E esse carinho, esse amor, não possa vir imediatamente na hora que você queira. Eu agora quero que meu filho me perdoe. Não é assim que acontece. Né? Tem que conquistar e muito, com muita dor. Naquela hora. Talvez essa mãe precise desse momento de dor, que é ver um filho negar o perdão a ela, para que sentir, né? Sentir, né? Para ela sentir também, né? A maternidade. Aí é ficha, né? Se redimir. Não é? Então, tudo está certo. Tudo está certo. E nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Eu também gostei muito desse estudo, porque tudo que trata de família, muito bom, familiares, ao mesmo tempo que é muito difícil. Tudo que trata de família tem a ver com a gente. Tem que ver muito. Né? Mais que imagina. Né? A gente fala muito sobre isso. Porque todos nós temos as nossas dores, não é? Então, gente, encerrando o nosso estudo de hoje, voltar, lembrando, gente, que a aula de André Luiz, amanhã eu vou colocar lá na página, já está pronto, amanhã eu vou colocar lá, quem quiser continuar estudando,
abre o seu livro onde parou, lê o texto, assiste a aula, porque lá também traz um assunto muito interessante que tenha muito a ver com a questão de família também na aula do André Luiz, que vai ser colocada amanhã, tá bom? Então, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de encerramento e bom domingo para todos vocês. Bom domingo, gente. Igualmente. Márcia, Tudo. bom domingo para você também. Apesar da gente não ver a Márcia, eu acho que a tua câmera tem algum problema, né, Márcia? Não, eu não tenho câmera no computador. Tá bom. Então, vamos lá. Então, respirando fundo para absorver todas esses entendimentos, essas energias, todo esse assunto que nós estudamos hoje, pedimos ao nosso Pai Celestial, ó querido Pai,